Espaços Makers. Nessa aula, nós vamos conhecer sobre os espaços Makers e o potencial para aplicações em aulas. Com a disseminação do movimento Maker pelo mundo e uma grande comunidade de pessoas interessadas em colocar a mão na massa, diversas iniciativas de espaços Makers estão sendo criadas. O espaço Maker é um ambiente com ferramentas disponíveis para que os participantes ou alunos possam criar, experimentar e compartilhar os seus projetos. As atividades desenvolvidas nesses espaços são baseadas na cultura maker e promovem o desenvolvimento de competências como a criatividade, autonomia, empatia, com o aluno exercendo o seu protagonismo e trabalhando em equipe. As ideias são colocadas em prática, podendo aproveitar ideias anteriores e ajustando conforme o desenvolvimento das novas criações. Um espaço maker bem conhecido atualmente são os Fab Labs. Os Fab Labs são uma rede de laboratórios espalhados pelo mundo e possuem ferramentas de fabricação digitais como cortadora laser, impressoras 3D, fresadoras CNC e ferramentas manuais disponíveis para o público. O programa Fab Lab teve iniciativa no MIT e hoje são diversos laboratórios pelo mundo. Os Fab Labs são acessíveis a todas as pessoas que queiram usar os recursos do laboratório para colocar suas ideias em prática e geralmente eles cobram pelo uso das máquinas e o usuário leva os materiais de consumo. Outros espaços makers que surgiram nos últimos anos são os Makerspaces. Os Makerspaces, assim como os Fab Labs, possuem ferramentas para fabricação digital, porém, geralmente são independentes e com política própria para o gerenciamento. Além de todo o maquinário e ferramenta, os Makerspaces promovem o compartilhamento do conhecimento, criação de sinergia entre empreendedores com foco na criatividade e inovação. Outro espaço maker que promove a troca de conhecimento, porém com o formato de um laboratório comunitário, mantido e gerenciado por uma comunidade, são os Hackerspaces. Seguindo a ética hacker, tendo o espírito agregador, convergente, promove que pessoas com interesses em comum, normalmente em ciência e tecnologia, arte digital ou eletrônica, podem se encontrar, socializar e colaborar. Um hackerspace pode ser visto como um laboratório comunitário, uma oficina ou um estúdio onde pessoas de diversas áreas podem trocar conhecimento e experiências para construir algo juntos. Muitos hackerspaces colaboram na divulgação e no desenvolvimento de software livre, open hardware e mídia alternativa. Ter um espaço maker na escola promoverá o desenvolvimento de atividades mão na massa, onde o aluno poderá explorar e realizar experiências mais próximas do mundo real. Usando metodologias ativas, pode-se usar estratégias de ensino como estudo de caso, aprendizagem em pares ou times, as salas de aulas invertidas e aprendizagem baseada em projetos. São atividades que buscam dar um propósito além do conhecimento em si, despertando nos alunos a vontade de criar suas próprias obras e invenções, onde o aluno pode ser o dono do processo de aprender e de fazer. Você pode criar um espaço maker em sua escola começando com poucos recursos e ir melhorando à medida que for tendo mais investimento. Claro, quanto mais recursos disponíveis para montar um espaço maker, melhor, mas sabemos que não é sempre esta a realidade. Infelizmente, não são todas as escolas que conseguem ter um espaço maker com diversos recursos disponíveis à mão. Porém, como apresentado, há diversos espaços makers espalhados pelo mundo que podem servir de apoio às atividades pedagógicas. É possível agendar um espaço de terceiros para atividades com os alunos ou até mesmo para preparar os materiais para a sua aula, por exemplo. Você pode usar as máquinas de fabricação digital para criar materiais que possam ser usados em sala de aula com os alunos, proporcionando assim aulas mais interessantes, como no caso dos materiais desse curso, que são, na sua maioria, em MDF. Dentro dos laboratórios, você conseguirá cortar papelão, madeira e outros materiais que poderão servir de kits para disciplinas e projetos na sua escola.
É sempre bom lembrar da segurança, que está sempre em primeiro lugar. Trabalhar em locais com máquinas e ferramentas exige o uso de equipamento de proteção individual e muita atenção. Deixo aqui algumas referências para que você possa se aprofundar no assunto do espaço maker e também materiais para te orientar na construção de um espaço maker na sua escola ou na sua comunidade. Caso você tenha alguma dúvida ou queira acrescentar algo a este tópico, fique à vontade para nos enviar no fórum do curso. Até a próxima aula!